7 de março de 2024, quinta-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Uma alegria nos encontrarmos todas as manhãs com este programa Reflexão Diária, meditarmos sempre os textos da primeira leitura da liturgia da igreja, do dia referido. É uma alegria, né? Porque nós crescemos espiritualmente à medida que nós vamos contatando, nós vamos nos tornando íntimo da palavra de Deus, não é? E hoje nós vamos meditar o livro do profeta Jeremias, o capítulo 7, versículos do 23 ao 28. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouve a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito, até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós vemos no Antigo Testamento, de maneira muito recorrente, que Deus, por diversas vezes, ele suscita profetas ao longo de toda a história, de toda a caminhada do povo, do antigo povo de Israel. Deus vai suscitando profetas, cada hora para exortar um povo em alguma situação que precisava ser aperfeiçoada, melhorada, cada momento para denunciar um pecado ou outro do povo, uma irregularidade, em alguns momentos muito difíceis para denunciar infidelidades muito relevantes, como esses grandes profetas Elias, Jeremias, Isaías. E nós vemos no Antigo Testamento que o povo de Deus, embora algumas vezes, ou diversas vezes até, se ponha a escutar a Deus por meio dos seus servos, mas a maioria das vezes os profetas são ignorados, os profetas são perseguidos sobremaneira pelos líderes desse povo. Nós vemos isso até mesmo na pessoa de Jeremias. Jeremias, como nós sabemos, vai ser perseguido. As pessoas vão olhar para ele e dizer: vamos achar um jeito de eliminá-lo, né? Vamos prová-lo para ver se de fato ele vive o que ele fala, como se o profeta tivesse falado algo por conta própria e não imbuído da força ou do Espírito de Deus, não é verdade? E o texto de hoje, da profecia de Jeremias, o texto começa com a seguinte mensagem: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes felizes. O texto começa dessa maneira porque Deus deu uma ordem para o povo escutar a sua voz por meio dos seus servos, dos servos que o próprio Deus escolheu. Só que o povo se fechou à voz de Deus, que soava, que ecoava por meio das profecias, né?
E é muito interessante que, né, eu dei esta ordem ao povo, ouvi a minha voz, né, para que em todos os caminhos vós possais ser feliz. Ou seja, né, não existe realização de um povo sem escutar a voz de Deus. Não existe, né? Não existe realização de um povo se este povo não escuta a Deus. Uma questão, uma questão filosoficamente ou logicamente falando, de implicância. Quer ser feliz, escute a Deus. Quer escutar Deus, seja feliz. O contrário também vale. Não quer escutar Deus, vai ser infeliz, vai dar cabeçada. É uma coisa muito instantânea, muito clara para nós compreendermos. Minha gente, nós podemos aplicar essa palavra de hoje, nos dias de hoje, antes de colocar na nossa vida pessoal, colocar na nossa vida enquanto constituinte de uma nação, né? Nós vemos no mundo o que tem acontecido, exatamente o que aconteceu na experiência do povo de Israel. As pessoas, as nações se fecharem para Deus. E a infidelidade, as consequências, elas são desastrosas, né? Nós acompanhamos essa semana a França. A França já foi o berço do cristianismo, né? E a França já foi um destaque na prática e um modelo na prática religiosa católica cristã. E nós acompanhamos essa semana, a França se tornou o primeiro país a ter na Constituição a previsibilidade do aborto. Ora, uma nação que na sua Constituição nega a vontade de Deus é uma nação condenada à infelicidade, né? Ao fracasso, à destruição, né? A palavra de hoje é muito clara. O povo vai sofrer as consequências de ter negado a Deus e ser infiel a Deus. E nós vamos ver que o profeta Jeremias vai gritar como profeta até o que ele pode, só que ninguém vai escutar e o povo vai ser levado para o exílio da Babilônia como castigo. E a gente fica se perguntando, né? A França tomou essa decisão. O que vai acontecer nos próximos capítulos para essa nação que diante de todo mundo negou o dom da vida, que é o dom mais excelso que Deus nos entregou, né? É um atentado não somente às crianças que vão ser mortas, que já são mortas, né, minha gente? Convenhamos. Isso é só uma institucionalização, uma oficialização de algo que já acontece. Só que quando se oficializa aquilo, você se torna, você ratifica aquilo como lícito, como vigente, né? Ora, é um atentado não somente a essas vidas, as crianças, mas é um atentado contra Deus, que é autor da vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouquinho, né? Você que está escutando, pode ser que você seja dono de casa, né? Tem muita gente que escuta a reflexão, não sei, mas suponhamos que você é dono de casa. Dono de casa no sentido de você mesmo quem limpa a sua casa, quem tem um cuidado, zelo pelos cômodos da sua casa, pelos móveis, por tudo que tem lá. Você é quem limpa a sua casa. E nós chegamos no dia da faxina. Faz de conta que é de quarta-feira. Quarta-feira é o dia da faxina na sua casa. Você está lá limpando, fazendo aquela faxina, limpando até os detalhezinhos, né? Do azulejo, até a frestinha. Você é uma pessoa detalhista. E você está lá limpando. E você está esfregando o chão, está tudo molhado lá. Você está puxando tudo certinho. Limpou, terminou. Dali a pouco entra o seu filho com o pé cheio de barro. E ele vai entrando, e vai andando, e vai espirrando, e vai sujando até a parede, sujando tudo. Qual a sua reação? Qual a sua reação? Se você acabou de limpar, deixar um brilho, um brinco aquilo, qual a sua reação? Com toda certeza não é das melhores, né, minha gente? Sua reação vai ser de indignação, de aborrecimento. Isso quando você não cometer até pecados graves, de ofensa de palavras,
por causa que você, de certa maneira, quer revidar, quer exigir justiça diante do que você fez. Você limpou, você fez, você deu o seu melhor e o outro está desfazendo, destruindo o que você fez, né? Claro que a gente pode proceder de maneira santa mesmo nessas situações de irascível, digamos assim, né? Mas tudo bem, isso é outro assunto para outro dia. Minha gente, imagine Deus criar uma vida que não é para qualquer um, é só para Deus, né, minha gente? Né? Imagine Deus criar um ser humano e a nação, outrora cristã, permite que, de maneira estatal, essa criança seja morta. Então Deus cria, o ser humano mata. Deus cria, o ser humano mata. É a mesma coisa na sua casa. Você limpa, as pessoas entram e pisam e sujam. Você limpa e vem a outra que suja. Né? Às vezes acontece isso com a louça, né? A turma lá de casa só sabe sujar e você fica lavando. Na hora que você deixa a pia limpinha, vem um lá, toma água e deixa o copo lá. Nossa, você deve se enervar, né? Se irar. Por quê? Porque você acabou de deixar tudo em ordem. Imagine Deus, autor da vida, cria, estabelece, ordena e de maneira lícita, de maneira organizada, o ser humano destrói, mata e desordena. Meus queridos, olha, isso não é uma visão fundamentalista, não é uma interpretação fundamentalista da Bíblia. Nós vemos isso em todo o Antigo Testamento. A ira de Deus, ela se acende nessas situações, quando as pessoas se colocam no caminho de Deus, naquilo que é estrutural, que é vital, que é basal, que é o âmago da criação. Quem se coloca nos caminhos de Deus como pedra, não sai realizado, minha gente. Não, isso é uma coisa instantânea, né? Então, partilhando com vocês um pouquinho minha indignação do que está acontecendo no mundo e minha indignação, e dizendo a vocês, olha, vai vir, a paga vai vir para a França, minha gente. Escrevam o que eu estou dizendo, não vai demorar. Olha o que está acontecendo já naquele país, né? Olha o que está acontecendo já naquele país. Aquele país está dominado por islâmicos. Ainda estruturalmente é um país, vamos colocar várias aspas, né? Ainda estruturalmente é um país ocidental cristão. A paga disso que eles fizeram vai ser a tomada pelo islamismo. Escreva o que o padre está dizendo. Nada do que atentam diretamente contra Deus fica impune, minha gente. Nada, né? É só a gente perceber na objetividade da nossa vida, né? Não precisa nem... se você acha que isso é um deslize interpretativo da Bíblia, é só a gente partir da ciência e da objetividade da vida, né? Pega, por exemplo, vai lá no seu fogão, acende uma boca do fogão, deixa o fogo aceso, coloca a mão bem longe da chama. Depois você desce a mão. O que vai acontecer? Vai queimar. Claro, você se aproximou da chama. Toda ação tem uma reação. Toda ação, toda iniciativa tem uma consequência. Na objetividade das experiências da vida, nós conseguimos compreender isso. Nós conseguimos. Coloca a mão no fogo, a mão vai queimar. A mão vai queimar. A mão vai se ferir, vai se machucar, você vai ter que passar pomada, você vai ter que enfaixar, você vai ter que cuidar, vai criar bolha, vai estourar a bolha, você vai sentir dor. Olha só, são passos previsíveis da consequência do que você fez. Agora, desfazendo, não vai fazer isso não, tá bom? Não faça essa experiência não, mas você sabe o que vai acontecer. Até tem uma ordem. Pôs a mão, queimou,
vai ficar sensível, daí a pouco sai a bolha, daí a pouco a bolha estoura, aí vai ferir sua pele, você vai ter que pôr pomada. Não tem uma sequência que você já sabe que são atos consequentes, previsíveis. Ora, espiritualmente também existe isso, né? Uma infidelidade é tão grande e um atentado diretamente a Deus tem uma reação instante. E nós veremos. E olha, minha gente, isso não é uma questão de política, não, falar na reflexão, mas é uma questão que nos envolve. Por quê? Porque nós somos seres humanos, né? O tema da campanha da fraternidade desse ano de 2024, né, que é o Evangelho de Mateus, vós sois todos irmãos e irmãs, ou seja, um atentado desse contra a vida não nos fere diretamente, mas nos fere enquanto natureza humana, porque é um pecado grave que vai ser pago pela humanidade. E nós precisamos tomar consciência que essas coisas estão entrando também na nossa nação. Você precisa ficar informado, ler jornais, né? Por exemplo, foi votado ontem a questão da legalização das drogas, né? Eu coloquei no meu Instagram ontem e vários jovens de igreja, minha gente, de igreja que vai na missa, comunga, né? Vários jovens comentaram: eu sou a favor. Ora, você comunga do Santíssimo Corpo de Cristo e você é contrário ao que diz o magistério da igreja? Você pode até não gostar de CNBB, você pode até não gostar do Santo Padre o Papa, mas se você se volta contra, você não é católico. Não é católico. Se a igreja diz, nós somos contra a legalização, a descriminalização das drogas. Nós somos contra. Por quê? Vai descriminalizar a morte, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Só quem tem alguém dependente químico na família é que sabe do que o padre está falando. Eu, graças a Deus, não tenho dependente de drogas, essas drogas mais complicadas. Não tenho dependente. Mas eu já tive na minha família dependente de álcool, né? Olha, de todas as drogas que existem, né? Dependente de álcool não é o pior. Mas como era uma ferida na vida familiar. Como era uma ferida, né? Graças a Deus foi liberto, mudou a situação, não vou dizer quem é, mas graças a Deus, Deus interagiu pela oração, por tanta fé. E imagine quem é dependente de drogas tão perniciosas. Tem famílias que sofrem, sabe? Às vezes a gente acaba até cometendo pecado, né? Esses jovens que comentaram, né, que se opuseram às minhas postagens, né? A gente cai num pecado a nossa humanidade é muito frágil, dá vontade de dizer assim: você devia ter na sua família alguém assim, para você parar de falar bobagem, e você perceber a bobagem que você está falando, e você voltar a ser igreja, a ter comunhão com a igreja. Dá vontade de dizer isso. A gente não pode desejar mal para ninguém. Mas olha, minha gente, pessoas que comungam. Então, com essas decisões, o mundo e a nossa nação está se afastando de Deus. E o texto de hoje é claro. É claro. Dei esta ordem ao povo. Olha só o que Deus diz. Eu dei esta ordem. Ouvi a minha voz, assim eu serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para serdes felizes. O padre nem vai discorrer do resto do texto, que já delongamos o tempo, mas a gente consegue perceber que não tem felicidade, não tem realização de uma nação sem Deus. O povo de Israel vai provar isso, o povo de Judá. Vai desobedecer a Deus, o profeta vai falar, ninguém vai escutar o profeta, Deus vai fazer vir o castigo. A Babilônia vai invadir Jerusalém, vai destruir tudo e vai levar todo mundo escravo para o exílio. Aí no exílio todo mundo vai falar: se tivéssemos escutado a Deus. Pois é, França vai ter o troco,
né? Não porque Deus é mau, viu, minha gente? Mas é porque toda ação tem sua reação. Isso não tem nada a ver com Deus. Brasil, né? Brasil está caminhando com muitas ameaças. Não é questão política, é questão de vida e de evangelho. É claro que a questão política, minha opção política, minhas escolhas, também vão pesar e vão ter consequências, né? As minhas escolhas políticas vão ter consequências, porque quem vota a lei não caiu do céu, os deputados que estão lá e os senadores, foi eu que votei, né? Porque quem propõe essas leis, algumas leis, que é o executivo, seja ele em âmbito federal, estadual, municipal, foi eu também que coloquei lá para governar a nação, o estado ou o município. Não caiu do céu. Então eu também vou ter responsabilidade da bênção ou da maldição sobre a minha nação, o meu estado e o meu país. E o que eu tenho provocado? Para a gente refletir. Que nós sejamos, meus queridos, submissos a Deus. Eu sempre tenho pregado isso, sabe? Eu não sou um padre moralista, não me considero moralista. Acho que todos nós temos as nossas fragilidades e o amadurecimento humano, ele é gradativo. Cada um tem o seu tempo para se converter, cada um tem o seu tempo para amadurecer, cada um às vezes tem que viver algumas experiências para poder, quebrando a cara, amadurecer mais. Cada um tem o seu tempo para amadurecer. Em relação a isso, eu nunca fiquei de maneira incisiva pregando um moralismo religioso. Mas a gente não pode querer mudar a verdade das coisas, minha gente. Não pode. Aborto é crime fora daquelas condições, mas mais do que ser crime, e para nós ser crime não é o pior. Para nós é ser pecado que é o pior. Pecado grave, né? O uso de drogas, pior do que ser crime, amanhã pode não ser mais crime. Olha só, esses debates e essas votações recentes. Se não vier a ser crime, deixou de ser pecado? Não, continua sendo pecado, porque a lei de Deus é imutável. E a gente precisa ter consciência disso. Consciência. Meus queridos, o texto embaixo, mais abaixo, no versículo 26, vai dizer assim: mas o meu povo não ouviu e não prestou atenção à minha voz. Ao contrário, obstinou-se no erro, procedendo ainda pior que os seus pais. Né? É claro que está falando no texto bíblico de Judá, né? Não escutaram os profetas e vão pagar as consequências. Nós precisamos, na nossa vida enquanto nação, optar sempre pela vontade de Deus. Aqui não é uma questão de partido político, minha gente. É uma questão de ser de Deus. E a igreja, a voz da igreja, é a própria voz de Deus quando nessas questões de costumes e de fé, ela se manifesta, né? Se Deus está dizendo por meio da igreja, drogas não, minha gente. Padre, mas eu sou viciado. Tá bom, você é viciado, mas você é cristão? Eu sou cristão. Então você tem que perceber que você precisa se converter e não a verdade. Consegue compreender, né? Então, meus queridos, que a palavra de Deus hoje nos ajude a perceber que toda ação tem uma reação e que nós precisamos aprender a escutar a vontade de Deus, somente a vontade dele. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.